Teve uma pessoa aqui no chat, né, que estava falando assim, tá faltando um ateu nessa mesa. Faremos outros depois. E aí eu achei interessante, até pensei em vários. Infelizmente... Você é ateu, o Mandíbula? Não. O que você é? À toa. Agora eu fico assustado. Agora saiu. Agora eu tô conseguindo ver. Agora é o Mandíbula. Parece que tá vendo dobrado, né? Eu fiquei, será que? Mas nem bebi ainda. Você acredita em Deus? Tem 2 mandíbulas. Eu acredito, mas não sou... Não é praticante. Não sou praticante e não sei ao certo qual caminho seguir. Opa, tem 3 aqui. Hoje ele vai decidir. Hoje ele decide, hein? Né? Mas o meu tio era ateu. Meu tio era ateu, professor de história na Universidade de Florianópolis. E o tio Rufino, o único irmão do meu pai. E a gente tinha muitas conversas legais, assim. Eu já era teólogo e aí ele dizia assim, ele estudioso, um doutor pela USP em história e professor universitário. Então ele dizia assim, pois é, eu sou ateu, mas eu acho que você tá mais certo do que eu. Eu acho que eu tô errado. Eu não consigo mudar, eu sou ateu. Eu tenho que ser sincero, mas eu acho que você tá certo. Eu não era padre. Ele nunca me viu padre, ele morreu antes. Você tá certo, porque... Sabe por quê? Eu falei, por quê, tio? Eu chamava ele Tutu. Era tio Rufino, mas eu desde criança chamei ele Tutu, envelheci chamando ele Tutu. Por que, Tutu? Porque na hora que eu chegar lá em cima, se eu tiver certo, que vantagem eu levo? Não vai ter nada. Agora, e se você tiver certo? Eu tô ferrado, né? Então ele tinha uma lógica cartesiana. Se tiver um ateu aqui, vai ser muito interessante. E outra coisa, a gente às vezes fica perdendo tempo discutindo muito aquela fides quae, né? Aquela fé temática e nossas nuances. É sábado, é domingo, é sexta-feira, né? E daqui a pouco passa um tempo acontece um progresso civilizacional, né? E a gente descobre, por exemplo, no catolicismo, né? Catolicismo ocidental, né? Foi se eternizando o tempo e se descobriu que nós não podemos ser engolidos pelo Cronos, que era um deus grego que devorava a gente. O tempo come a gente, não é? O tempo engole a gente, se alimenta da gente. Agora, o que é o Kairos? O Kairos é o tempo da graça, é o tempo oportuno, é isso daqui passou, eu nem vi, nossa, que horas tem? Eu não olhei no relógio ainda, né? Mas parece que o tempo parou. Porque tá legal, tá gostoso, né? Deu química, e tem muita gente aqui, ó, 9.000 pessoas assistindo a gente agora. Até os cientistas, né? Einstein falava que o tempo é relativo, né? O tempo é relativo. Então, o catolicismo ocidental, de repente, disse, não, o domingo é eterno. O domingo não acaba mais. E aí você vê assim, eu sou padre, eu vou celebrar na segunda. O catolicismo oriental só celebra no domingo. Uhum. Mas o catolicismo ocidental, você já percebeu isso? É na segunda-feira, é na terça, é na quarta, é na féria. E quando chega no sábado é o dia de Maria. E daí sábado virou domingo também, porque nós celebramos a liturgia de domingo no sábado, né? Então, daqui a pouco, o tempo, que é o Cronos, virou relativo. E nós ficamos brigando pelo Cronos, enquanto que no céu só tem Kairos. É um eterno agora. É um eterno presente, né? Então já ficou muito pequena a discussão do tempo, né? E a mesma coisa, daqui a pouco nós estacionamos em Paulo. Você pegou Paulo, eu pensei assim, o pastor vai pular. Só antes de ir para outro assunto, talvez, aí é uma interpretação minha, com a queda de Adão e Eva, talvez o tempo começou a correr a partir daquilo. Será que não? Ele não estava nesse tempo que era um tempo sem fim. O tempo está relacionado à matéria. A partir do momento que Deus cria a matéria, o tempo... já tinha tempo. Exato. Então já estava correndo tempo. Houve tempo e que tempo não havia. Exato. Então quando tem o paraíso, quando tem Adão e Eva, já tinha um tempo lá Sim, passando. porque o Shabat que nós abraçamos é exatamente isso. É um testemunho do povo de Israel que Deus é o Criador. Porque ele criou o universo, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele parou de criar. Então no 7º dia nós também paramos de criar, testemunhando que ele é o Criador. Esse é o espírito do Shabat. Desculpa. Esse é um testemunho. Essa história... Não. Se o tempo ele começou a correr do jeito que a gente tem hoje, de envelhecer, de o tempo passar e tal, a partir do... A partir de que ele criou a matéria. E é muito interessante porque para Deus tudo é agora, não é?
Então, quando a gente morre, nós entramos no tempo de Deus, né? É no vértice, né? Então você vai para o tempo de Deus. Claro que a gente não consegue entender isso, porque nós somos prisioneiros do antes, durante e depois. Então tem até umas coisas assim curiosas que a escatologia de todas as religiões também, a escatologia judaica, a escatologia... A escatologia é o que fala as coisas finais. As coisas finais. É o que vai ser depois, né? Por exemplo, céu, inferno, purgatório. E como eu chego lá, tem um juízo final, juízo particular, parousia. Se começarmos a discutir escatologia aqui, vai ser deliciosíssimo. O que é? Parousia é quando Jesus voltar. Né? A segunda vinda de Jesus... A palavra grega. E o fim dos tempos? O tempo tem um fim? Né? Entendeu? É tanto assunto que quando a gente começa a estudar esse assunto do tempo, a gente chega, mas peraí, eu ainda estou no tempo. Né? Mas Deus não está. E é interessante que o Eclesiastes diz, né, que Deus colocou a olam no coração das pessoas, que eles traduziram por eternidade. Tem palavras do hebraico que você traduzia ao pé da letra, no nosso coração. O que quer dizer isso? Eu entendo assim, não sei qual posição do Sami. Sani, com N. Sani. N de navio. N de navio. Desculpe-me. Então, assim, Deus colocou a eternidade no coração do ser humano, essa sede pelo sagrado. Sim. Pelo transcendente, para citar o Karl Rahner, o transcendental. Você pode olhar que todos nós, mesmo quem é ateu, eu digo o seguinte, se tem uma oração que qualquer ateu honestamente possa fazer, seria que Deus exista, amém. Porque se Deus existir, é muito bom. Agora, se Deus não existir, gente, vamos ser sinceros, o que é essa vida aqui? A vida nesse mundo sem Deus, por mais, com todo respeito aos ateus que estão nos ouvindo, eu já vi 1000 explicações, estou falando agora até de uma espiritualidade ateia, que você pode encontrar sentido da vida na natureza e tudo. Respeito. Tá. Mas vamos ser muito realistas. Se não há Deus, se tudo isso é bobagem que nós estamos falando aqui, já dizia o poeta Fernando Pessoa, nós somos apenas cadáver adiado que procria. Ponto. E num processo de desintegração lenta. Dia após dia.